Olá pessoal, meu nome é Daíse, eu sou estudante de Geografia do Instituto Federal daqui de Poços de Caldas e eu vou dar continuidade com vocês no conteúdo de globalização e fragmentação que o Vinícius iniciou com vocês, do conflito de Israel e Palestina, e eu vou estar dando continuidade, beleza? Hoje a gente vai estar falando dos povos rohingyas, a gente vai tentar compreender a situação legal desses refugiados, que após 2017 essa situação de refugiados e de migração, de Myanmar e Bangladesh aumentou muito, E tanto em intensidade de violência quanto em número de refugiados, essa é considerada pela ONU a crise humanitária que mais cresce no mundo todo, No que diz respeito aos refugiados e apátridas, há diplomas internacionais e regionais que os protegem, estabelecido após a Segunda Guerra Mundial, que foi o marco, o qual desapontou a preocupação com os 100 estados, Então, o Alto Comissariado das Nações Unidas, que é a entidade que defende, ele é responsável pelo acompanhamento das situações de refúgio e apatradia, Então, porque além da fuga, dessa perseguição, dessa violência, contra esses povos, os refugiados eles também ficam sujeitos à proteção e regramentos dos países aonde eles vão migrar. Então, primeiramente, a gente tem que entender quem são os Rohingyas, Os Rohingyas são em quase totalidade muçulmanos, mas há hindus também, por exemplo, que reside no norte do estado de Rakhine, Historicamente, ele era conhecido como Arakan, que é uma área geograficamente isolada, ao noroeste do Myanmar, na fronteira com o Bangladesh, Os britânicos anexaram essa região, depois de um conflito entre os anos de 1824 e 1826. E encorajaram a migração de trabalhadores braçais vindos das regiões que hoje são Índia, Bangladesh, que é a fronteira, e que hoje é Myanmar, que tornou-se, então, uma província desses refúgios, desse pessoal que vinham em busca, de trabalho e tudo mais. E como se fundamentou, esse conflito entre os militares e os povos dos Rohingyas, que são um povo que vive no estado de Rakhine, que é das regiões mais pobres do mundo, E que eles migram para Bangladesh, como vocês podem ver aqui no mapinha aqui. É uma jornada, assim, muito sofrida, nesse trajeto, que é uma longa distância, mas que eles procuram se refugiar para correr dessas perseguições violentas e tudo mais que os militares fazem a esses povos que são minoria, Porque em Myanmar 80%, 90% são budistas, como eles são de outras religiões, eles são alvos dessas perseguições, Então, desde a independência de Myanmar em 1948, sucessivos governos birmaneses, eles consideraram esse fluxo migratório como ilegais, Eles afirmam que os Rohingyas são, na verdade, bengaleses, que são de origem do Bangladesh. E eles recusaram a reconhecer esses cidadãos como nacionalidade de Myanmar, E aí, em 1962, quando os militares assumiram o poder do país, o governo começou a apagar as organizações políticas e sociais dos povos Rohingyas, E desde o ano de 2015 está desencadeando uma crise de refugiados dessa etnia, provenientemente do estado de Rakhine, em Myanmar, onde a situação de violência forçou milhares de pessoas a transporem fronteiras em direção principalmente a esse país que faz fronteira, com Myanmar, que é o Bangladesh. Então a situação ela vem se agravando porque tal grupo ele é apátrida, Ou seja, ele não é reconhecido como nacional em Myanmar, Apesar de habitarem lá por gerações e gerações. Então, dessa forma, os Rohingyas eles são desprovidos dos mais básicos direitos fundamentais, como educação, ter propriedade de terra, alimentação, até o casamento, até as viagens, eles precisam toda de uma autorização, tem um limite de filho, que também são 2 filhos, eles são obrigados a assinar
um termo, né? Então, além de enfrentar violência e discriminação, eles enfrentam também uma árdua jornada até a fronteira de Bangladesh, onde eles buscam esse refúgio, né? Onde eles buscam fugir dessa violência, dessa perseguição, que é em questão à religião, né? Porque nessa região, a religião está muito ligada ao poder e à política. Então, há uma grande discussão sobre a legislação, né, os direitos desses refugiados, né? Porque, por exemplo, um adulto que ele reside por um período de 5 anos, né? Desses 5 anos, ele tendo 2 anos de casado com um nacional, por exemplo, de Bangladesh, tendo estado no país por 12 meses consecutivos, fluente na língua bengali também, e com laços formados no local, ele pode se candidatar, podia, né, se candidatar à naturalização. Mas, porém, em julho de 2014, foi editada uma normativa proibindo casamentos entre os bengaleses e os rohingyas, né? Isso se deve ao fato de muitos casamentos simulados estarem ocorrendo, né? Ou seja, a pessoa se casa não porque quer se casar, mas porque quer ganhar a nacionalidade daquele país, né? Então, pelo anseio dessa concessão de nacionalidade bengalesa a um dos cônjuges, né? Então, como é observado, a legislação ela traz um aparato de direitos fundamentais inacessíveis ao cidadão e que pode ser extensivo aos estrangeiros, consequentemente aos refugiados. Mas, porém, né, sempre por conveniência do Estado, pode haver cortes dos direitos fundamentais. Ou seja, a relativação dá margem para que, de acordo com os interesses políticos, né, de acordo com o interesse dos Estados, não ser observados os direitos humanos dos rohingyas, né, nem a formalização de sua situação de refugiados. Então, eles continuam sem direito, né, sem direito à terra, sem direito ao casamento, sem o direito de ir e vir sem uma ordem. A única coisa que muda é que eles não são alvos de ataques violentos dos militares como eles são em Amman, né? Mas eles continuam sem direito às necessidades básicas, né? Como saneamento básico, educação e tudo mais. Então, como funciona essa efetividade dos rohingyas, né? No caso da naturalização, esse é um ato unilateral e discriminatório do Estado ao exercício de sua maioria, né, da sua soberania, podendo conceder ou negar essa nacionalização a quem estrangeiro queira, né? Então, não está o Estado obrigado a conceder essa nacionalidade, mesmo quando a pessoa que pede, né, preencha todos os requisitos estabelecidos. Então, também os Estados, eles são quem determina, né, quais seus nacionais e as condições de aquisição à perda de nacionalidade, porque detém essa soberania, né, acima de todos. Então, contudo, uma tendência que a nacionalidade seja considerada um direito humano, conforme a própria Declaração Universal que eles fizeram, né, que todo humano tem direito aos direitos humanos. Então, embora Bangladesh não tenha aprovado a Convenção de 1951 a respeito dos direitos dos refugiados, né, isso não liberta as suas responsabilidades em estabelecer um regime pautado em assegurar os direitos humanos e lidar com a maciça crise estabelecida atualmente, né? Então, para repensar, vamos fazer assim, os rohingyas, além de refugiados, eles são apátridas, tanto que em Mianmar, tanto em Bangladesh, por exemplo, eles não são desejados nos territórios, né, por conta de já serem países com dificuldades humanitárias e que por não se considerar os rohingyas como os componentes de processo de formação do país, mesmo que os rohingyas já tenham vivido por gerações, né, nesses territórios. Então, as questões levantadas no início do século XX, que ainda permanecem sem resposta desses refugiados, né, continua, as vidas perecem, né, e permanece desprovida desses direitos humanos, desses direitos elementares, né, desses direitos necessários. Então,
Só para a gente concluir, a questão migratória, ela tem se tornado cada vez mais complexa e intensificada com os eventos ocorridos após 2015, né, que foi só aumentando esse índice de violência, portanto, uma maior migração também, né, e também é fomentado por outros fatores, como a fome, a pobreza, a desigualdade social, a exclusão, o preconceito, a globalização política e econômica, né. Então, no apanhado histórico, é inegável que os Rohingyas fizeram parte da construção de Myanmar enquanto país independente, tanto por sua força de trabalho, né, quanto por lá estarem há várias gerações. Então, eles são excluídos da concessão da nacionalidade birmanesa, né, e acabaram caindo nos recorrentes conceitos da xenofobia e de exclusão social motivadas por um preconceito originário, né, do domínio colonista, né, e até pelo fato de ser uma sociedade quase totalitária de uma religião só, né, que é só os budistas. Então vamos às atividades. Na questão 1, você vai falar qual é o principal país para onde se desloca os Rohingyas, né? Acho que isso ficou bem claro, espero que sim. Na 2, vocês vão falar os Rohingyas fogem da onde e para onde, né? E por que os Rohingyas são apátridas, na questão 3. Na questão 4, você vai afirmar a questão correta, né? De acordo com a crise humanitária. E na questão 5, vocês também vão assinalar a alternativa correta a respeito dessa notícia, né? E do povos Rohingyas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que é um tema pesado, mas que eu possa ter agregado de alguma forma no conhecimento de vocês. Obrigado pela aula, gente. Até a próxima.